Outliers Infomoney de número 157 está começando. O podcast que foi feito para quem quer entender o que existe por trás dos números, por dentro das estratégias, das estruturas, das maiores gestoras de recursos do país e do mundo. Nesse episódio, Fabiano, vamos convidar uma verdadeira Outliers, né? Premiada 3 vezes na premiação Outliers Infomoney. Fabiano, bora para mais um episódio da nossa série aqui de crédito estruturado? Mais um episódio em ótimas mãos, gestora premiada nessa série falando de crédito, falando de FDIC. Vai ser uma verdadeira aula conceitual de mercado com essas duas feras, com uma gestora muito admirada e que em 2024 levantou muitos troféus nas premiações Outliers, Clara. Vencedora na categoria de melhor fundo Fiagro, melhor fundo de fundo imobiliário e segundo lugar com o melhor fundo imobiliário de papel de 2024. Sejam bem-vindos Daniel Pegorini, CEO da Valora, e Alessandro Vedrossi, sócio-diretor responsável pela área imobiliária da gestora. Bom, para a gente começar o nosso papo, queria destacar que a Valora já tem uma história de praticamente 20 anos, é uma anciã da indústria de fundos no Brasil, especializada em crédito estruturado, em imobiliário, renda fixa em geral, e atendendo diversos perfis de investidores, segmentos, muito bem versada, tanto no mercado quanto com o público investidor. E a Valora já esteve aqui, né, Clara? Já esteve aqui no episódio de número 70. 70, em setembro de 2022. Muita água rolou desde então. Então, para começar o nosso papo, Daniel, eu queria te convidar para comentar um pouco como foram esses últimos anos de Valora, o que a gestora enfrentou, passou nesses anos que não foram anos fáceis. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Clara. Obrigado, Fabiano. Obrigado aí por essa oportunidade de falar aqui. Acho que sempre muito bom conversar com vocês e, enfim, trocar ideias aqui sobre sistemas que estão tão relevantes aí hoje em dia, né? Eu estava revendo meus papéis lá, quando a gente fez o episódio lá em setembro de 2022, a Valora estava com 9,5 bilhões de reais de assets under management. Dentro desses 9,5, tinham 2 bilhões de reais de um FIP. Era uma estratégia nossa de private equity que a gente descontinuou. Agora, mais recentemente, final aqui de março, a gente bateu 19 bi de assets under management. Isso contando que esses 2 bi de private equity não estão mais com a gente. Então, na verdade, nosso caminho aí nesse período foi de 7,5 para 19 bi de ativos sob gestão. E é verdade, no final das contas, o mercado caminhou um pouco no nosso sentido, né? Independente de qualquer coisa, quer dizer, nós somos caras de renda fixa, crédito privado, desde o início. Então, esse mercado estruturado que deu essa explosão toda nos últimos anos, a gente deu sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e estar lá também com uma equipe certa para aproveitar essas oportunidades. Então, o time praticamente dobrou, para vocês terem uma ideia, em termos de pessoas. A gente tinha acabado de começar infraestrutura, tinha começado em março, abril, acho. É isso então, aí. Na época, infra era um projeto que tinha ali 100 milhões de assets under management, Exatamente. que são os fundos imobiliários, né, de infra. A gente ficou naquela discussão, vamos criar infra e tal, aí meus Vamos. sócios falaram, bom, Vedrossi, cuida do bebê. Foi mais ou menos isso. Como a gente tem uma lógica lá na Valora, até já entrando um pouquinho em conceitos e etc., que sempre que a gente cria negócios novos verticais, um sócio mais sênior é responsável por aquele negócio ao longo do processo de rampagem, né, do negócio. Eu fui o sócio responsável pelo processo de rampagem do agro, né? E eu estava ali no agro, né, com o Guilherme Grau, com o Humberto Hartmann e tal. E aí surgiu a oportunidade de infra. A gente já tinha feito muita infra dentro da Valora como um todo, mas sempre disperso dentro das áreas de negócio, não específico, focado e tal. E aí veio a oportunidade, né, da Cris e da Sofia se juntarem ao time. E aí, aí
sobrou pro Vedrossi para fazer o processo de levantar tirar do chão essa área de negócios, né? Verdade, isso aí. Então, Queria até aproveitar, porque o Vedrossi é presença nova na nossa bancada, responsável pela área imobiliária da Valora desde 2016. Tem mais de 25 anos de experiência no segmento Verdade, imobiliário. já passou então, os 30, viu? Já passou dos 30, então Pois atualizando aqui, já passou de 30 anos. 30 anos de mercado financeiro, Pois 95. já passou os 30, pô. Vedrossi, conta Olha, um não pouquinho... pinto cabelo, só pra deixar claro. Ó. Viu? Conta um pouquinho pra gente, um pouco do seu histórico até chegar na Valora, até chegar na liderança da gestão imobiliária e como é que foi todo esse processo? Assim, eu sou um cara de mercado de investimento e financiamento imobiliário a vida inteira, né? Quer dizer, sou, em teoria, engenheiro civil formado, politécnico, fiz mestrado na Poli em Real Estate, escrevi sobre securitização de recebíveis imobiliários lá em 99, 2000, quer dizer, quando era uma matéria incipiente aqui. Trabalhei com securitização nos Estados Unidos 2003, 2004, México 2005, 2006, comprei securitizadora no Chile, no Brasil lá atrás. Depois trabalhei com incorporação, trabalhei em incorporadora grande. Então assim, minha vida assim, foi uma vida de executivo, multinacional, muito tempo, sempre no setor ou financiamento ou investimento imobiliário. E a verdade é que eu me deparei em 2015 com basicamente 41 anos de idade, terminando um ciclo de executivo, olhei para frente e falei, poxa, o que eu quero fazer da minha vida agora? Será que eu encaro um outro ciclo de executivo ou talvez tento ser empreendedor? Foi um pouco isso. Dei a sorte de ter um cara ao meu lado que é o Varandas, nosso sócio, né, na Valora hoje, e falar, Vedrossi, vamos encarar um projeto juntos. E aí, poxa, de novo, eu conheci o Pegorini desde 99, 2000, né? Eu na época estava na DMAC, o Pegorini no Garantia, e assim, a gente se conhecia lá de trás, a gente não era muito próximo, a gente, na verdade, bom, a gente é do mesmo ano, né? Eu sou um pouco mais velho que ele, sei lá, 3 meses. Dá para ver, né? Dá para notar. E assim, poxa, eu falei, a gente marcou, a gente foi almoçar, eu contei para ele um pouquinho que estava com um projeto de criar alguma coisa no setor imobiliário, eu queria voltar ao que eu fazia, né, lá atrás na DMAC, junto com o Varandas e tal. Ele, na época, estava com a Valora fazendo talvez alguma coisa como 2,5 bi, 3 bi, sendo que os 2 bi era aquele private equity, né, que vocês tinham. Ele falou, cara, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa no imobiliário e foi meio que esse caminho. Eu falei, cara, eu acho que tem muita coisa para explorar no setor, né? E quando eu conheci a Valora na época, o expertise de crédito privado, poxa, me abriu os olhos também, porque eu falei, cara, Brasil, de novo, você vê essa concentração bancária enorme, tem muito espaço para crédito privado, embora, de novo, né, a gente tivesse experiência em todos os lados do mercado imobiliário, eu falei, poxa, vamos encontrar uma veia no crédito aqui, vamos aproveitar. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, acho que foi muito fácil a conversa, a gente se juntou aqui em abril de 2016, e foi meio isso, quer dizer, poxa, colocamos lá um primeiro CRI de pé, muito rápido. Hoje, olhando para trás, é tudo lindo e maravilhoso, mas assim, foi sangue, suor, lágrimas e muita sorte, né? A verdade é essa. E de novo, assim, acho que muita parceria com a turma da XP ao longo desses anos. A base, né? Quer dizer, eu acho que a gente conseguiu desenvolver uma parceria muito grande com a base da XP. E abrimos um caminho de fundo listado meio que junto com o crescimento desse mercado, né? Eu lembro que... Versão 2.0 dos fundos verdade, assim, eu lembro que eu estava, talvez, sei lá, uns 6 meses atrás, sei lá, estava assistindo uma apresentação de crescimento do mercado de fundos imobiliários. Eu falei, cara, quando você olha 2017 e 2018, quando começou o crescimento de número de emissões e volume, foi justamente quando a gente tinha acabado de criar nosso negócio. Nossa primeira emissão foi em 2018 e quando você vê aquele crescimento, a gente estava exatamente lá. Então, de novo, muita gente fala, né, tem sorte quem tem competência, essas coisas você está na hora certa, no lugar certo, mas como eu vi ontem, eu vi de um amigo meu, o cara falando, pô, o cara que faz gol às vezes de canela, né, de orelha e tal, o cara tem que estar lá, né, perto do gol. Então, acho que é um pouco isso.
Então, eu acho que foi a junção de diversos fatores. Mas uma coisa assim, eu prezo muito, porque vida de empresário nesse país... Eu até outro dia, essa é uma entrevista minha num jornal, e eu falei que o empresário brasileiro é um herói. Eu estava falando, na verdade, dos nossos parceiros de negócios, eu não estava nos referindo a nós. Mas assim, uma coisa que eu aprendi muito é que, uma sociedade é um negócio muito importante e você tem que estar junto das pessoas certas, né? Então, acho que isso a gente conseguiu criar na Valora. Então, assim, a gente tem uma filosofia muito clara, né? Assim, a gente tem as pessoas que comungam da mesma filosofia, e com um único foco no nosso cliente, né? Então a gente não tem dúvida para o final do dia para quem a gente trabalha, né? Então assim, qualquer decisão que a gente toma é muito clara, entendeu? É muito objetiva. Então eu acho que isso veio desde sempre. Então, o Pegorini é o fundador desse negócio lá atrás, eu acho que ele traz esse bastão muito claro. Então, de novo, eu me juntei ao time junto com o Varandas em 2016. Depois disso, o Sartori, que é o nosso sócio, está desde lá de trás com o Pegorini, mas depois disso se juntou o Grau, as meninas de infra, todo mundo que veio se juntando ao time, e você vê que todo mundo segue essa mesma filosofia. É claro que tem gente que às vezes não tem fit, faz parte, né? Não é uma questão às vezes de estar certo ou errado, mas é uma questão da nossa filosofia, a maneira Valora de ser, né? E tá dando certo. No final do dia, acho que isso que os números estão aí. A história... Por enquanto, os prêmios estão aí, poxa, está funcionando. Mas você sabe, Vedrossi, que é muito comum a gente encontrar bons gestores, né? Que são ótimos no que fazem, na seleção de ativos. Mas nem sempre são bons empresários também. E a gestora não prospera se não tiver o encontro dessas expertices. E quando a gente olha uma gestora com esse montante de dinheiro sob gestão e outros casos de sucesso no Brasil, necessariamente tem que ter essa combinação de skills. Vocês, sem dúvida, foram muito empreendedores ao longo dessas décadas. Abriram não só a vertical de crédito, mas também do crédito estruturado, do agro, do imobiliário, do infra. Hoje é uma família completa. Hoje em dia tá fácil falar de FDIC, né? Em 2005, 2006 era difícil. Exatamente. Eu lembro que quando eu vim para cá, né, a gente começar a conversar e conhecer quem eram os investidores. Eu lembro que a palavra FDIC naquela época era uma palavra proibida, né? Eu lembro que a gente foi visitar a turma do JP Morgan, pelo amor de Deus, Silverado, né? Era a palavra da época. Não fala de FDIC, né? Hoje em dia... O problema do Silverado foi lá no final de 2015, se exatamente, não me engano. Então, né? Nós estávamos em 2016. A verdade é que nossa grande vertical de crescimento nos últimos 6 meses, ou talvez um ano, além dos fundos abertos, foi FDIC. O que a gente cresceu em FDIC aí nos últimos 12 meses é impressionante. E você sabe que o advento da 175, a nova instrução da CVM, eu acho que ela contribuiu muito para essa percepção positiva que o FDIC ele pode sim ser para o investidor brasileiro. Sim. Ele pode ajudar o investidor brasileiro a prosperar com um formato muito versátil e seguro acima de tudo. Perfeito. E eu acho que isso está ficando claro, está se revelando. As gestoras que são competentes estão usando desse instrumento tão bacana que é o FDIC e estão lançando novos produtos. E em algum momento, no papo de hoje, eu quero que vocês falem a respeito. Mas agora, nesse espectro todo de inúmeras verticais que foram criadas dentro da Valora, o Daniel falou que quando começa, cada sócio adota uma dessa vertical. Depois que ela se desenvolve, hoje a Valora mais madura, como que é a divisão dessas verticais entre os sócios? Vocês tocam como um colegiado ou cada um é responsável por uma linha? Nós temos lá, enfim, nós temos hoje 5 áreas de negócio, né? Então você tem renda fixa abertos, que basicamente são as estratégias, agora mais a D45, mais o D15 é o Absolute, o D45 que é o Vanguard, depois o Guardian D90, o Horizon D180, os previdenciários. E ali tem um time de gestão que sou eu, além de ser CEO, eu sou um dos responsáveis pelo time de gestão de renda fixa abertos, mais o Fernando Marinho e o Rodrigo Mendonça. Aí depois você tem a renda fixa estruturada, são os FDICs, o Pedro estava falando. Na época que a gente falou lá atrás, em 2022, FDICs eram R$1 bilhão do nosso Assets Under Management, hoje são 5 bilhões e 100 milhões de reais. Ou seja, o crescimento exponencial. Estamos falando em 3 anos. Então, quem toca é o Carlos Sartori, e aí ele tem um time lá junto com ele, o Renan Tessaro, a Fernanda Oliveira, o Molina e tal. Tem um time olhando isso.
Aí você tem o imobiliário, onde você tem Vedrossi e Varandas e ali mais Vitor. Essas pessoas todas que eu estou falando fazem parte do nosso partnership, tá certo? Nós temos um grupo de sócios que a gente chama de sócios fundadores, porque esses caras fundaram negócios dentro da Valora, e depois a gente tem um grupo de sócios estratégicos dentro do nosso partnership. Todas essas pessoas que eu falei aqui fazem parte desse grupo. Hoje são 15 pessoas, tá? Além de nós. Que no imobiliário a gente tem o Renato Ventura, o Vitor Lima e o Luciano Gualhardi. Depois no agro, nós temos ali o Guilherme Grau como sócio fundador e temos o Humberto Hartmann e o Fábio como também no time de gestão, como sócios também do partnership. E depois na área de infra, a Sofia e a Cris, junto com o Vedrossi, tocando esse negócio. Então o que acontece? São áreas, eu costumo dizer, lá atrás acho que eu falei isso, são todas áreas que têm cabeça, corpo e membros. São áreas que... Esse quote dele ficou famoso ficou lá famoso dentro. na época, inclusive. Cada almoço que a gente faz, a cada mês a gente resgata esse assunto e fica brincando com o Pegorini que a gente tem cabeça, corpo e membro, sabe? Porque todas essas áreas de negócio, elas originam, elas estruturam, elas fazem gestão do portfólio, elas fazem acompanhamento e monitoramento dos portfólios e elas fazem operation e back-office, tá? Então, as primeiras pessoas responsáveis por enquadramento na Valora não é o time de compliance, risco, etc. É o time de gestão. Esses caras têm que conhecer absolutamente tudo do negócio. E isso é uma lógica que, enfim, para mim veio desde o Garantia. O Garantia tinha muito essa lógica de você ter unidades operacionalmente bastante autônomas. Porque isso faz com que ninguém coloque a culpa em ninguém, isso faz com que você não tenha que priorizar nada, cada área prioriza o seu negócio. Então você falou, cada uma dessas áreas é uma unidade absolutamente independente da Valora e nós temos um comitê, nós temos um comitê central, que estão os sócios fundadores, que nós almoçamos toda segunda-feira e nós temos uma reunião toda quinta-feira de manhã. E aí nós organizamos o todo dentro desses comitês para, por exemplo, combinar como é que estão as saídas a mercado. Né? Você não vai ter fundos fazendo emissões ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Então, para organizar. Mas cada área tem um comitê de investimento específico, aonde o Daniel, como CEO, senta em todos os comitês, e nosso diretor de risco e compliance, que é o Mizaki, que também está no partnership, senta em todos os comitês. E, obviamente, eu, por exemplo, estou no comitê do imobiliário, mas também no comitê de infra, já que eu também sou responsável por infra, né? Então, assim, é exatamente a maneira que a gente funciona, porque a gente acredita também na questão da especialização, né? E essa história da gente, eu vou dar um exemplo claro da questão da estruturação, né? Por exemplo, a gente acredita muito que crédito estruturado, originação é uma perna importante de você fazer crédito estruturado, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão da gente falar de beber água limpa fora da Faria Lima. Vocês já devem ter ouvido a gente falar isso. Por quê, né? Porque a verdade é o seguinte, se eu conseguir ir na ponta originar, eu conheço o devedor, eu estou mais próximo da operação, eu desenho a operação do meu jeito, então eu estruturo aquela operação da minha maneira e fica muito mais fácil depois eu monitorar a operação. Então, como é que a gente faz? Telefones, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz? Quando a gente montou a imobiliária, na verdade, a gente tinha uma área de FDIC lá dentro, que eles estruturavam os FDICs, certo? Pô, eu ia fazer CRI, na verdade, eu estruturava os CRIs no começo. Eu Vedrossi, que fazia, né? Então, depois o que a gente fez? Eu trouxe um cara para me ajudar. Hoje quem faz é o Vitor, no meu head de estruturação. O que acontece hoje? O cara do agro, que é a estruturação, que é o Fábio, esse cara trabalhava no imobiliário. Em algum momento, quando o agro começou a crescer, eu falei, ô Grau, pega o Fábio, põe para você aí, cara. Então a gente exportou o Fábio para lá. Tanto que o Fábio hoje é um cara extremamente importante dentro do agro. Hoje o cara de infra, que é o estruturador de infra, veio do imobiliário também. Então, cara, a gente acaba exportando essas sinergias. O Grauler, que o Ricardo trabalhava na renda fixa abertos, hoje o cara é o trader de líquidos. O meu trader de líquidos trabalhava com o Daniel em renda fixa. Então, apesar da gente ter esses clusters lá dentro e trabalhar de uma maneira, entre aspas, meio independente, cara, a gente olha a gestora como um todo, sim. Né? Isso aqui é um organismo vivo e, cara, toda hora a gente está trabalhando e olhando onde é que está a melhor alocação das pessoas, para a gente olhar o melhor do todo para a Valora, mas também para a gente olhar o desenvolvimento das pessoas. Porque, cara, no final do dia, esse é um business de pessoas e a gente sabe que as pessoas precisam se desenvolver
Cara, para elas poderem crescer. Eu vou dar um exemplo claro do Fábio. Pô, o Fábio virou sócio agora, está no partnership. Talvez se ele estivesse no imobiliário, ele não estaria no partnership. Entendeu? Porque talvez a pista não teria espaço dentro do imobiliário. Ele foi pro agro, cresceu pra caramba, e ele é um cara extremamente importante e todo mundo tá super feliz com ele lá dentro. Agora, no agro, o cara conseguiu estar no partnership mais rápido, entendeu? Então é um pouco esse tipo de coisa que, poxa, numa gestora do tamanho da nossa, a gente consegue dar oportunidade para as pessoas, entendeu? Eu acho que o elemento importante disso tudo é você ter uma base, porque nós temos uma única sociedade. Tudo se dá num único locus societário. Nós não temos sócios embaixo, nada disso. E aí fica muito mais fácil, quando você está todo mundo no mesmo locus societário, fica muito mais fácil você alinhar os interesses de todo mundo em torno do desenvolvimento do todo. Você não está aqui disputando espaços em locais, por exemplo, você não tem um sócio no agro específico que está querendo botar os fundos dele antes. Né? Eu vejo muitas estruturas, e algumas vezes lá atrás até surgiu essa questão, falou assim, poxa, vamos montar uma área agro e vamos trazer um parceiro estratégico do agro, e a gente decidiu nunca ir. Por quê? Para a gente ter 100% das pessoas alinhadas no negócio. Porque imagina como é que você faz para priorizar uma emissão de infraestrutura quando você tem um sócio, por exemplo, que tem agro dentro do processo. Então, o canal de distribuição é um só, certo? A gente conseguiu montar uma estrutura onde você alinha todo mundo em cima. Como todo mundo está ali com participação societária direta na gestora e olhando o todo além da sua lógica e um pouco numa dinâmica que eu acho que até comentei lá atrás, que é um formato que a gente desenvolveu de partnership onde mais ou menos o que a gente espera é que as pessoas ganhem a mesma coisa que elas ganham dentro das áreas de negócio do que eles ganham no todo, para que você consiga participar o todo da Valora em todo mundo. E aí, isso sim, tá, Fabiano? E claro, o que requer bastante da gente é desprendimento, porque esse é um mercado onde você está acostumado a ver muitas vezes você ter controladores, você ter, né, um sistemas às vezes de um partnership, mas você tem um controlador. Lá não. Coisas são muito mais diretas e objetivas nesse sentido. Você consegue construir uma equação que coloque todo mundo remando no mesmo sentido. Perfeito? Então, esse é um pouco a base filosófica por trás da conceituação. E é até bacana ouvir toda essa esteira de vocês, inclusive essas movimentações internas, porque no episódio 70, um dos pontos que foi bastante elaborado foi justamente essa flexibilidade e a origem de vocês na reestruturação de empresas. Então, a origem na consultoria de reestruturação, de trazer essa flexibilidade para o DNA da gestora e, com isso, poder ir elaborando, né, toda a estrutura. E aí seria bacana explorar um pouco, Pegorini, como isso se traduz na originação do crédito estruturado. Quanto dessa influência nessa reestruturação está dentro dessa análise na complexidade desses tipos de ativos e como vocês enxergam, né, o que o investidor, na verdade, pode esperar de uma carteira de crédito estruturado da Valora, olhando para todo esse DNA e para a forma como vocês originam esse tipo de ativo. Vamos lá, acho que a primeira coisa é, se você provavelmente pegar aí 19 bilhões de ativos sob gestão, você provavelmente vai encontrar uma carteira de crédito da ordem de 18 bilhões de reais. Tá certo? A gente tem muito crédito. É bom lembrar também o seguinte, 95% das nossas operações elas se dão entre CDI mais 3 e CDI mais 6. Tá? Pode ser IPCA, pode ser tal, mas a gente não tem muito pouco mesmo. A gente tem carteiras dentro do hedge fund de fundos imobiliários, de ações, etc., mas mais ou menos você vai chegar ali, talvez a 1,5 bi fora. Na verdade, deve dar uns 2 bi. Porque a gente tem 900 milhões de líquidos, 1 bi 100 de imóveis. Aí. O resto é crédito. O resto é crédito. Aí vem um outro ponto. Primeiro, nós não somos os players das pontas do mercado. Então nós não estamos ali no special seats, etc., buscando operações. Nosso mainstream operacional é entre CDI mais 3 e CDI mais 6. Com duration que provavelmente vai estar entre 2,5 a no máximo 4,5, 5 em infra um pouco mais, etc., mas nessa lógica de prazo. Segundo, nós não somos doadores de capital do first tier do mercado. Nós não estamos emprestando dinheiro para Cirela, para Raizen, para etc. Nosso mercado está no second tier. Né? Por quê? Porque é onde de fato, quer dizer, a gente encontra esse tipo de remuneração. Você não vai conseguir esse tipo de remuneração, a não ser casos muito excepcionais no first tier do mercado. Aí, terceiro lugar, é a lógica de estruturados. Quando você vai para esse tipo de mercado, você busca estruturas de garantia. Então, sejam garantias reais, seja fluxos, seja recebíveis, seja securitização e etc. Então, essa lógica
que eu lá dentro costumo chamar de tecnologia cebola, é que você vai encontrar, é você olhar o nosso crédito envolto por várias camadas, né, num propósito como esse, olhando securitização e garantias. Então, a lógica de securitização tem um objetivo muito específico, tirar o aspecto binário do crédito. A lógica do crédito, quando você faz um crédito direto, lá lojas americanas, é você empresta dinheiro, compra uma debênture, etc., e ele te paga de volta ou não te paga de volta, 0 ou 100. No mundo estruturado, você tem um grande leque aqui de retornos possíveis, aonde se tiver bem originado, bem estruturado, a gente tiver os contatos certos, assim, é praticamente impossível perder 100% da operação. E isso leva ao accrual que vai dando ao longo do tempo. A bola de neve se compõe nisso, uma rentabilidade maior, CDI mais 3 e CDI mais 6, em cima de uma lógica onde você tem pulverização e você tem, não tem perda total do crédito. Então, isso é que você pode esperar dos nossos fundos de uma maneira muito ampla e muito geral. Sejam FDICs, sejam CRIs, sejam CRAs, sejam ativos estruturados lá na infraestrutura. Perfeito? O que você vai encontrar é a gente no second tier do mercado, numa dinâmica como essa, e pegando muita garantia em torno da nossa operação para tirar o aspecto binário. E acho que dentro disso tem certas indústrias que claramente exigem conhecimentos específicos. E aí, quando a gente fala de imobiliário, e de novo, assim, imobiliário em qualquer lugar do mundo, assim, eu já trabalhei em outros mercados, é algo que em qualquer outro mercado, o cara que faz financiamento para mercado imobiliário exige uma especialização no mercado imobiliário, porque é idiosincrático, não adianta. Então tem um monte de gente que faz imobiliário, que acha que sabe fazer imobiliário, que no final do dia não sabe fazer, entendeu? Então assim, é impressionante, né? Então, eu não quero, desculpa, parecer arrogante quando eu falo isso, mas é real, né? Então, modéstia à parte, eu realmente acho que a gente sabe fazer. E realmente tem um monte de gente que sabe fazer, mas tem um monte de gente que acha que sabe fazer e não sabe, né? Quando eu olho o agro, de verdade, assim, a gente deu muita sorte e foi capaz de atrair um time que tem, assim, uma capacidade absurda de conhecimento e entendimento do agro, né? A gente sabe que esse momento o agro... Eu acho que o agro agora já melhorou bastante o news flow. Passou um momento difícil. A gente foi um dos primeiros que teve problema. A gente falou, cara, a gente teve problema, levantamos a mão, a gente falou assim, cara, a gente vai resolver o problema. A verdade é que a gente resolveu o problema. Porque era um ativo estruturado. Porque era um ativo estruturado. O nosso fundo tá voltando. E a verdade é o seguinte, você vai ver o Vegia, cara, logo é o primeiro fundo que vai emergir, entendeu? Essa é a realidade, né? Por quê? Porque os caras que estão na ponta lá, o Grau, o Humberto, o Fabinho, os caras sabem o que estão fazendo, né? Os caras têm conhecimento de causa, sabem como contornar o problema, né? É assim, poxa, na minha vida pregressa, eu executei um monte de alienação fiduciária, entendeu? Eu não gosto de ter tido essa experiência, mas eu tive. A gente sabe como fazer, né? A gente sabe o que precisa para poder fazer. E mesma coisa com a nossa equipe de infra. Infra também é um negócio super complexo. Você precisa entender as nuances para poder saber como navegar, né? Então, o crédito estruturado, um pouco com aquilo que o Daniel falou. Também, quando você tem um negócio de debenture, o cara empresta um dinheiro, ele vai lá olhar o balanço da empresa a cada 6 meses e tudo bem. Gente, o meu time imobiliário, eu tenho 35 pessoas. Eu tenho um cara que é um controller operacional, que eu brinco, que ele parece um lenhador. Assim, você olha pra cara do cara, você tem medo, entendeu? E assim, ele tem 2 caras, eles sabe o cara do rastreamento do dinheiro? É meio isso mesmo que ele faz, entendeu? E aí tem um outro cara, que é o controller operacional, tem mais meia dúzia de analistas embaixo dele. Ele sabe tudo que vende, a que preço, o que está acontecendo, velocidade de... O cara sabe tudo. Então assim, eu tenho um book em cima da minha mesa, que eu abro lá, eu sei todas. Eu tenho hoje 145 operações de crédito ativas. Eu abro aquele book, eu tenho tudo lá, tem até um QR Code, eu não estou brincando. Eu clico lá, eu consigo entrar no relatório do servicer para saber o que está acontecendo. E não é o relatório da securitizadora, porque a gente não acredita no relatório da securitizadora. Eu tenho dentro de casa, basicamente, uma estrutura espelho de uma securitizadora para poder acompanhar tudo isso. Então, gente, assim, isso é uma coisa super importante. Então, óbvio, o nosso time de agro tem a mesma coisa para as operações do agro. O nosso time de infra tem a mesma coisa para o time de infra. O Sartori nos FDICs não é diferente. Então,
E esse tipo de coisa é a especialização de cada uma das áreas. E a única maneira que eu consigo dormir. Assim, quando eu falo às vezes, pô, eu sou investidor, é meu outro chapéu, né, no hedge fund. Eu vou investir, vou comprar fundo imobiliário de recebível de papel de alguém. Vem cá, como é que é aí, Fabiano? Você tem esse fundo de CRI? Quantos caras você tem tocando fundo de CRI? Pô, 3. Oi? 3? Cara, quem que cuida? Não, um faz não sei. Cara, tá bom, obrigado, eu vou investir em outro. Quantas vezes eu já ouvi isso? No final você sabe quão complexo é, né? Porque esse é o ponto. Mandato de crédito, ainda mais você acessando vários papéis, vários riscos de crédito, é esperado que em algum momento alguma coisa não funcione como esperado. Sim. Qual que é a sua capacidade de gerenciar a situação? Esse é o ponto. Qual que é a capacidade de renegociar, de reverter esse crédito? Né? Então, e a gente viveu isso já inúmeras vezes. E você tem que ser proativo. É o seguinte, crédito estruturado é uma coisa que você tem que estar um passo adiante, sempre. Você tem que estar um passo à frente. Não adianta você esperar o problema acontecer, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande questão. Eu lembro quando veio a crise do Covid, o primeiro relatório estourou a crise de Covid do Vegir, eu escrevi em março de 20. Eu tô tranquilo, não sei se eu usei a palavra tranquilo, mas eu escrevi o seguinte, olha, o fundo tem uma alta exposição ao mercado residencial, eu acho isso super positivo, porque esse mercado vai se mostrar resiliente ao longo dessa crise, etc, etc, etc. Foi o que aconteceu, porque eu falei, cara, dentro dessa bagunça, eu acho que isso vai... Então, essa é a questão. A gente precisa se adiantar sempre aos movimentos, foi a mesma coisa. Entendeu? E você sabe que existe o cenário macro, né? Existe os ciclos e as variações. Antes da gente mergulhar nos FDICs, Pegoreni, eu queria que vocês comentassem um pouco nessas 3 dimensões, tanto no agro, quanto no imobiliário, quanto no infra, como que vocês percebem o momento atual desses setores. O ano passado foi um ano muito comentado sobre o mundo agro. A gente viu um choque no setor com as queimadas, com a chuva. Comentado negativamente. Outros fatores climáticos. Foi comentado positivamente no anterior, mas no passado foi difícil. Então é natural que surjam casos um pouco mais estressados financeiramente, fruto desse momento do ciclo. Como que vocês avaliam esses 3 setores no momento atual, inclusive o imobiliário nesse patamar de juros, né? E como que vocês decidem se posicionar? Vocês ficam mais expansivos, mais retraídos? Como que vocês pensam como gestores de uma forma mais ampla nessas linhas de negócio? Quer começar? Vamos lá, falando de agro especificamente um pouco. Acho que se tem uma coisa que todo mundo aprendeu nesse momento é que agro é cíclico, tá certo? Porque você estava naquela dinâmica onde o mercado de capitais entrou no agro e tinha sido só para cima, né? Começou lá com as primeiras emissões de FIAGRO e etc. E o mercado, as commodities só tinham aumentado de preço, né? O dólar tinha dado uma escalada depois do Covid e etc. Né? A resultante disso no mundo agro foi todo mundo ganhando dinheiro. E, obviamente, quando todo mundo começa a ganhar dinheiro, todo mundo também começa a fazer muitas besteiras, tá certo? Seja porque excesso de dinheiro, o cara vai lá comprar mais terra e etc., paga preços absurdos, seja porque alguns entes, por exemplo, começam a fazer consolidações de mercado de uma maneira, às vezes, não muito estudada, e esses animais viram grandes demais, né, e acabam tendo problemas de mercado, como algumas distribuidoras, que acabou acontecendo aí no último ano e pouco, tá certo? Mas o que se vê é o que sempre se viu. Tá? Eu sou de uma época que você tinha... Eu vivi a primeira crise das cooperativas brasileiras lá atrás, principalmente na região sul brasileira, e várias delas quebraram e etc. Tiveram ser socorridas e etc. E elas vieram fazendo um processo de governança muito forte ao longo desses últimos anos, e a verdade é que eu acho que poucos setores brasileiros se organizaram, sob o ponto de vista produtivo, tão bem quanto o setor agro, né, ao longo, sei lá, dos últimos 20 anos no Brasil. Né? Dá para ver pelos números que esses caras estão colhendo, não é brincadeira, quer dizer, o agro hoje é 1/4 do PIB brasileiro, tá certo? Estamos falando de 25% da economia brasileira dentro desse mercado. Então, a gente tem, né, o Brasil tem as suas competências específicas e, obviamente, um monte de diferenciais em relação a isso, mas veio muito junto também produtividade e tal, e capacidade mesmo desse pessoal. O que aconteceu é que você tem um período... É um setor cíclico como toda commodity, né?
Você veio num período onde você teve altas substanciais no preço de várias dessas commodities e, obviamente, isso vai criando um processo onde o ano seguinte fica cada vez mais difícil, né? Porque uma coisa que pouca gente entende é que os insumos do agro, eles guardam uma relação com o preço da commodity. Então, muitas vezes, até as pessoas compram fertilizantes, sementes, adubos e etc., com base numa proxy do preço da saca de soja, da saca de milho e etc. Então, quando o preço da commodity sobe, o preço dos insumos sobe também e a margem vai se mantendo. Só que quando o preço da commodity cai no meio de uma safra e o preço do insumo estava lá em cima na anterior, a verdade é que você tem um efeito de pincelamento na margem do produtor e isso vai para a cadeia toda, porque só tem um cara que é o ente gerador de toda a riqueza da cadeia ao longo do processo, que é a base de formação do produtor rural lá. E depois você vem o distribuidor, depois você vem toda a cadeia de industrial, inclusive, batendo inclusive na proteína, que tem o preço aqui do insumo, né, do soja e do milho como ração, para a produção de proteína e isso vai bater na voz. Quando você tem esse processo de apincelamento, o que acontece é o que a gente viu acontecer nos últimos anos. Você tem um processo onde o funil, né, a porta afunila para a saída do outro lado. Esse sistema é um sistema que tem um certo auto-cleaning, porque quando a commodity cai, no ano seguinte os insumos também caem, porque senão o produtor não produz. Perfeito? E aí o preço sobe de volta. Então, esse sistema de autoclean, ele voltou, ele está em place nesse momento. Quando nosso time estava lá, fez 2 viagens agora recentemente, uma no Sul e a semana passada eles estavam no Mato Grosso do Sul e etc. Tá todo mundo feliz nas feiras lá, os produtores rurais. Todo mundo comprando novamente equipamento e etc. Porque o sistema já resolveu a base. Só que, ao longo da cadeia, você tem que resolver os problemas que aconteceram na cadeia. No cara que vende equipamentos, no cara que tem a distribuição, no cara que tomou um calote. E, obviamente, quer dizer, você teve esse número enorme de RJs que começaram a acontecer dentro do setor agro. Isso deu uma certa desestabilizada no setor, mas lembre-se, nada comparável ao tamanho que é esse setor dentro da economia. Se você reunir todos os processos de RJ, todos os processos e etc. que você teve e está comum, a gente está vendo bastante o RJs realmente, mas se você olhar isso em perspectiva ao tamanho do setor, a verdade é que é pequeno. O momento hoje para a gente é o seguinte, a crise está no retrovisor e o mercado, você está olhando ele via aqui o para-brisa e o mercado está bom para frente. Tanto é que a gente está numa dinâmica, e acho que a gente conversou isso no metade do ano passado, mais ou menos em setembro, outubro lá. O mercado deu aquela piorada junto com todos os fundos, mas você viu que já começou a dar uma corrigida boa a partir desse último mês e meio, mais ou menos. Nossa visão, apesar da taxa de juros e etc., o mercado tem bons fundamentos para esse ano e ano que vem. Então, nossa visão é de que a base está ok para crescimento. Você precisa resolver os problemas que ficaram no meio do caminho. Então a visão é construtiva. Sim, a correção já começou, deve ter algum pedaço ainda residual a se completar, mas olhando para frente é positiva e deve ter a base de formação do resultado do negócio agro já está saudável, que é o produtor rural, lá na ponta. E no imobiliário? Bom, imobiliário... Vai que é sua. Vamos lá, eu acho que aqui o cenário é um pouco mais... misturado, digamos. Acho que não é nem tão otimista, nem tão pessimista. Eu vou deixar o Minha Casa Minha Vida de lado, porque eu acho que esse setor o governo está apoiando, então essas coisas estão girando, tem dinheiro subsidiado, etc. Se é para o mercado livre, eu acho que a gente vai enxergar assim, algumas companhias mais pressionadas, né? Quer dizer, o custo de capital, o custo de financiamento está mais alto, então essa taxa de juros se impressiona. Né? Eu acho que a gente vai enxergar aí uma safra de atrasos de entrega, né? O que vai exigir mais capital de giro para as companhias, né? Então acho que vai ser um momento mais desafiador, né? Por outro lado, eu acho que isso sim abre oportunidades interessantes para quem souber operar, né? Qual que é o posicionamento que a gente está tomando, né? Claramente eu estou mais avesso a risco, tá? Então, se você olhar, assim, a gente tem um pace de originação de crédito de 100 a 150 milhões de reais mês no imobiliário,
Tá? Ano passado a gente deve ter feito 1,5 bi, mais ou menos. Tá? Esse primeiro trimestre do ano eu fechei 300 a 350 milhões. Eu opero no CDI mais 3 a CDI mais 6, como o Daniel falou. Eu estou fazendo muito mais coisa no CDI mais 3, 4 do que no CDI mais 5, 6. Né? Então eu estou focado muito mais no meu low range de originação do que no meu high range, entendeu? Esse é um pouco do meu foco nesse momento. Então você pega um produto como o Vegir, né? O Vegir é um cara com duration mais curto, onde eu tenho muito mais necessidade de originação mais rápida. Vegir é um cara que na ponta historicamente entrega um CDI mais 3, 3,5. Ele ultimamente tem entregue mais um CDI mais 2,80, 3 líquido na ponta. Por quê? Porque as novas operações que eu tenho trazido para ele estão mais no 3, 4. Tá bom? Então estou um pouquinho mais avesso ao risco. Mas, cara, vai ter muita oportunidade. E eu acho que, de novo, quem souber navegar, esse momento de estresse, cara, é um momento ruim de você fazer equity e um momento bom de você fazer dívida. Para quem souber fazer dívida. Né? Eu acho que é um momento bom para você fazer portfólios em moeda real, em inflação. Porém, é muito difícil captar dinheiro em inflação nesse momento por causa da volatilidade. Certo? Então, minha cabeça qual é? Quando você olha Vegir, qual que é a volatilidade da cota patrimonial? 0. É só você olhar, cara. É 0. Da própria cota de mercado é muito pequena, mas a gente sabe que tem investidores que nem gostam dessa pequena volatilidade. Por isso que tem criado aí Renda Mais, nós vamos falar um pouco mais disso talvez. Legal. Agora, quando você vai para os fundos em PCA, você tem essa volatilidade, correto? Então, na minha visão do mercado imobiliário, assim, eu estou um pouquinho mais cauteloso, tá? Mas, de novo, assim, a gente continua originando. Poxa, continuei com o meu pace de originação, fazendo coisas muito interessantes. Originei 80% CDI e 20% IPCA, tá? Sei lá, mais ou menos 2/3 residencial, o resto alguma coisinha de shopping e escritórios, tá? Mais ou menos isso. Infra, quer falar? Tá bom. Cara, infra, que a gente tem olhado? A gente tem olhado muita oportunidade interessante, saneamento, iluminação pública, ainda tem algumas coisas de GD, tem algumas coisas de reempacotamento de operações que o cara usou equity lá atrás, que a gente consegue refinanciar. Então, assim, mesmo com taxa de juros real, é infra de novo, né? Esse é um play claramente, ou você vai para um play de bridge em CDI, que a gente também tem feito, ou você vai fazer uma operação longa em PCA e você vai depois swapar para CDI, tá bom? Basicamente esses são os dois caminhos. Cara, infra é um negócio que a gente tem conseguido olhar coisas com spread interessantes que cabem na conta, né? Então, de novo, assim, a gente tem operação de saneamento que, pô, o cara que tem concessão de 40 anos, você consegue fazer coisas aí, PCA mais, sei lá, 10, 11, que você consegue se pré-pagar em 15. De novo, no limite, pô, se você precisar alongar, a concessão tem 40 anos, entendeu? E é recebível de água, né? E é recebível de... Então, cara, é cash call, pô, sabe? Então, assim, de novo, a gente infra um negócio no Brasil que a gente ainda tá, cara, arranhando a superfície, na nossa opinião, entendeu? E o Brasil tem tanta necessidade de investimento de infra que não tem jeito, né? Você primeiro era só 100% estatal, depois foi financiamento estatal com equity privado, depois agora é financiamento privado, equity privado, PPPs e etc, etc, etc. Você tem um sem número de concessões aí de água vindo, de estrada vindo. É isso. E, Pedrossi, você traz um pouco esse olhar que para mim é um pouco até contraintuitivo de ter bons projetos e de ter bons yields. Porque a procura por renda fixa isenta, debêntures incentivadas, foi brutal nos últimos anos. Através dos fundos de infraestrutura, também. Então me leva a crer que o capital disponível para financiar projetos é muito alto. Então até os projetos que são second tier, são bons, mas nem tanto, estão conseguindo se financiar. Essa é uma avaliação correta? E se sim, como diferenciar os bons projetos dos projetos não tão bons assim? A verdade é o seguinte, hoje o nosso foco do nosso time de infra está muito mais em projetos menores
do que nessas 12.431 que são os projetos maiores, né? Então, assim, de novo, o nosso foco é ticket médio hoje de, sei lá, 50, 60, 70 milhões de reais. Second tier. Mas que, de novo, eles são second tier de tamanho, mas não necessariamente second tier de qualidade. Não, são projetos maravilhosos. Né? Então acho que essa é a questão. Né? Que é um pouco, às vezes, a minha analogia no imobiliário é dizer o seguinte, pô, por que um incorporador grande ele tem um projeto melhor que um incorporador pequeno? É o seguinte, eu já fui incorporador grande, né? Eu fui executivo estatutário de uma empresa de capital aberto. Cara, em algum momento eu tinha 200 projetos embaixo. Cara, é impossível você ter uma qualidade de controle com 200 projetos embaixo, né? Enquanto o incorporador que tem meia dúzia, o cara sabe o nome de todos os 200 caras que trabalham em cada um dos projetos, entendeu? É um pouco isso. Então, eu acho que a questão, essa analogia aqui de um cara que é 100% real estate e conhece alguma coisa de infra, né? Quem conhece mesmo é a Cris e a Sophie, mas acho que é um pouco isso. Então, a gente tem conseguido extrair, sim, desses negócios de infra, e a gente tem trazido coisas muito legais, temos originado coisas interessantes, né? De novo, basicamente no campo de GD, iluminação pública e saneamento. Acho que esse tem sido o foco do que a gente tem feito. E, poxa, eu acho que aqui, de verdade, o problema não é demanda de projeto, não. Hoje, nossa falta é falta de dinheiro. Para ser bem sincero. Então, se a gente conseguisse captar mais grana, a gente estaria fazendo mais coisa lá. Claro, acho que conversar com gente versada e multifacetada é bom porque dá para falar de múltiplos assuntos num papo só. Eu quero voltar para o crédito estruturado. Vamos mergulhar agora no coração do episódio, que são os FDICs. Bora. E acho que é um ponto bem bacana, porque a Valora, ela foi uma das primeiras gestoras a migrar os fundos de high yield, de crédito estruturado, para FDICs. Tá da 175 que estava aí. Exatamente, muito na linha da 175, a mesma regra que trouxe essa amplitude de público para esse tipo de estrutura. E é nítido a vantagem do Come Cotas. Então, primeira vantagem que o investidor olha ali, olha, o Come Cotas, isso traz uma eficiência tributária. Mas tem um movimento geral para a classe. A gente estava até comentando do crescimento da Valora nos últimos anos nesse tipo de estratégia. Pegorini, você poderia trazer um pouco sobre quais são os pilares que você acredita que tem sustentado esse crescimento e até mesmo o que esperar desse tipo de estrutura olhando para frente? Vamos lá. Acho que o assunto é instigante. E, obviamente, para mim, falar sobre isso é muito bom, porque eu vi esse mercado acontecer na minha frente, né? Primeiro, todo mundo sabe, quer dizer, os FDICs começaram lá perto de 2005, 2006, etc., uma estrutura dos chamados FDICs multicedentes multissacados, que são os fundos que, de fato, fazem o capital de giro das empresas pequenas e médias brasileiras, tá certo? É aquele cara que compra os recebíveis dos pequenos e médios negócios e faz ali o capital de giro do cara. Uma coisa bacana do crescimento é que a estrutura hoje veio para quase todo tipo de ativo financeiro, né? Então, os FDICs hoje representam quase 600 bilhões de reais no mercado brasileiro. Quer dizer, hoje, se você tirar a renda fixa, etc., é o maior asset class dentro da Ambima lá, inclusive superior hoje à renda variável, né, na dinâmica. E esse crescimento é um crescimento que aconteceu de maneira muito relevante aí, talvez ao longo dos últimos 10 anos, tá certo? De forma, um pace grande. E veio exatamente com mudanças de legislação que a gente estava falando. Então, quando deu problema lá atrás nos FDICs, né, Silverado e etc., multicedente, multissacado, foi em 2015. Estamos falando de 10 anos atrás. E aquilo foi um retrocesso grande na indústria porque se percebeu uma série de falhas que existem. A gente não tinha problema dentro da Valora porque, mais uma vez, como o Vedros estava falando que refaz o trabalho da securitizadora, é verdade que a gente, dentro dos nossos FDICs, sempre fez um trabalho de monitoramento muito importante, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você comprar uma debênture da Vale do Rio Doce, hoje, e daqui a 6 meses você for lá, a Vale vai continuar fazendo a mesma coisa que ela faz, né? Ela pega lá o barranco e vende em dólar, tá certo? Um FDIC, você compra ele hoje, daqui a um mês a carteira é completamente diferente. Totalmente, é completamente outro. Os caras giram carteira num ritmo frenético nos multicedentes multissacados da ordem de 30 a 40 dias. Ele gira uma carteira inteira. Então, acompanhamento é um negócio essencial. A gente hoje tem fundos que a gente investe aí há 15 anos que a gente acompanha mais de 50 índices mensais. Tá? Avaliando tudo na vida dele, etc. E acompanhando no processo de fato. E o mercado, ele acabou abrindo. O FDIC é um veículo muito flexível e muito eficiente.
ele permite, né, você fazer uma série de ativos, qualquer coisa é um recebível para um FDIC, qualquer contrato e etc. E na ponta do passivo permite estratificar risco, o que é uma maravilha, tá certo? A cota sênior, a mezanino e a subordinada permite que cada investidor decida que nível de risco ele quer tomar. Eu costumo sempre fazer o comparativo com o prédio no tsunami, né? Imagina que você está num prédio na beira da praia e etc, e vem um tsunami, né? Se você é um cara mais agressivo e etc, você pode comprar um apartamento às vezes que tem ali uma vista melhor, mais baixo, primeiro, segundo andar, etc. E você vai subindo de acordo com isso e o tsunami vai pegar até um determinado pedaço daquele prédio. Então você consegue ter remunerações atreladas a réguas de risco diferentes para investidores diferentes, né? Para investidores institucionais e etc. e tudo isso. No outra ponta, o mercado cresceu numa diversidade de assuntos enorme. Todas as grandes companhias brasileiras hoje têm FDICs na sua estrutura de capital. Todas elas. 10, 15 anos atrás era só a Braskem com o Chemical que tinha. Hoje todas elas têm, não um, mas alguns FDICs na sua estrutura de capital. Os FDICs vieram para financiar a pessoa física no consignado público e no consignado privado. Então você tem os originadores e os FDICs, na verdade, são o capital por trás desses processos de financiamento além dos bancos. Os FDICs financiaram as carteiras de cartão de crédito. Os FDICs financiaram as operações de commodities. As operações de água e eletricidade, todas as grandes empresas de água e eletricidade têm FDICs que fazem desconto dos seus recebíveis. E aí você tem precatórios, né, que tem um outro nível de risco sob uma lógica muito mais de special seats, etc. Toda a estrutura de special seats hoje no Brasil se baseia em cima de FDICs investidores. O mercado ampliou-se enormemente e criou uma série de diferentes ativos dentro do que é chamado FDIC. Tudo possibilitado por uma mudança de regulamentação importante que veio depois daquele 2015, que foi você de fato separar as atuações do administrador, do escriturador, do cara que controla a custódia, né, dos ativos, do gestor e etc., do distribuidor dos fundos. Então a legislação caminhou muito e depois um passo adiante veio ainda a 175, que fez essa estrutura muito mais ampla e muito mais acessível para os investidores. Excelente. E dentro desse grande universo, né, que levando em consideração que todo crédito ele pode ser fidicável, você pode transformar dentro dessa estrutura, até porque o FDIC ele é uma estrutura ali que te oferece diferentes características. Dentro desse grande universo, quais são os segmentos que vocês atualmente atuam e que veem maior atratividade nesse atual ambiente de juros elevados e sem previsão de baixar? E aí até um pouco mais na relação na demanda versus absorção pelo mercado. Perfeito. Levando em consideração que a gente está vendo esse aumento de demanda. Tem espaço para esse crescimento? Tem estrutura para esse crescimento? Quais são os cuidados que o investidor deve ter em um momento como esse de euforia? Bom, começando pela resposta, aí tem. Tá? Tem espaço, tem bastante. Lembre-se o seguinte, toda vez que você está caminhando para o mercado com mais taxa de juros, como está acontecendo agora, os bancos eles tendem a ir mais para o mercado. Como tem uma remuneração alta nos créditos óbvios, eles tendem a sair dos créditos menos óbvios e sair desse mercado. Então, está sobrando mais espaço, na verdade, nas carteiras do middle para você financiar via FDICs. Boa sua pergunta, porque é o seguinte, a verdade é que os FDICs multisserente multisacado eles variam na composição da nossa carteira ao longo do tempo por atratividade. Teve momentos, inclusive, que eles estavam remunerando menos e foram menores na nossa carteira. Eu diria que hoje 50% da nossa carteira de investimentos de FDIC são multisserentes multisacados. E é uma lógica muito interessante de correr exatamente em momentos como esse. Primeiro porque eles são muito resilientes à taxa de juros. A verdade é que os caras que estão sendo financiados numa lógica de FDICs multisserentes multisacados nesse momento, o 1% a mais ou a menos de juros não é um forte propulsor na atividade econômica dele. Eu sempre brinco o seguinte, se vocês saírem daqui agora, forem comprar um sofá ali na Gabriel, para pagar à vista ou em 30 dias, o cara te dá 5% de desconto. Essa é a taxa de juros que gira dentro de um FDIC desse. Aliás, é abaixo disso. Muitas vezes para o cara vender para você a prazo é melhor do que dar 5% à vista de desconto. E o mercado brasileiro do middle, não sei se vocês concordam comigo, mas tudo que você vai comprar tem isso, acontece isso, tá certo? O 1% a mais ou a menos da taxa de juros faz muito mais diferença nas empresas grandes, listadas e etc., no custo de capital deles, que tem spreads muito mais baixos, do que no middle, nesse contexto. Portanto, este mercado, onde o juro está mais alto,
ele caminha mais para os FDICs do que para o crédito direto high grade, que acaba tendo até um spread muito mais baixo. Vocês estão vendo, né? Você até teve ali em dezembro uma subida do spread no crédito óbvio high grade, mas já caiu de volta. Quer dizer, o crédito está exprimido de volta pela demanda que está tendo de ativos, né? Na outra ponta, você tem um conjunto muito maior de fundos hoje, investidores em FDICs, que estão demandando estruturas como essa e estão dando capital para essas estratégias. Então eu acho que tem um encontro aí de oferta e demanda nesse momento. Tá caminhando muito melhor. Nossa segunda exposição de crédito são os créditos consignados, públicos e privados, que é uma derivada segunda de você correr o risco de empréstimos pessoas físicas dentro de um ambiente mais protegido, né? Dentro de consignação e etc. Então, esses mercados eles vão continuar crescendo. Eles devem crescer ao longo dos próximos anos de maneira tranquila e a verdade é que em momentos como esse de mercado, essas estruturas elas são muito mais resilientes, inclusive, do que as outras. Onde é que está o ponto de atenção na sua visão em um ambiente como esse? Eu acho que alguns deles, tá? Primeiro, essas carteiras, você tem que tomar cuidado que os FDICs têm carteiras muito longas no ativo em crédito pré. Porque quando o passivo, quando o CDI dispara na ponta passiva, você tem descasamentos de taxa. Isso pode levar a um risco ali intrínseco na estrutura. Então, você optar por carteiras onde você tem um giro mais rápido de ativo, permitindo que o ativo se adapte a cada momento de taxa de juros, nesse período é importante. O segundo ponto importante é você de fato se preocupar com a pulverização de carteira, né? Porque essa estratificação, e aí, enfim, o mundo do subprime diz isso, não adianta você estratificar o passivo se o ativo for todo ruim, tá certo? Exatamente. Se 100% for ruim, não adianta estar estratificado, né? Se o prédio tiver alicerces ruins, não adianta você estar no primeiro, no segundo, no terceiro andar, o prédio cai, Vai tá cair certo? inteiro. Então, a carteira é muito importante. E pulverização é uma coisa que engana. Vou dar um exemplo, por exemplo. Está em voga agora o consignado privado, tá perfeito? Carteiras de FDICs de consignado privado, eles têm uma dentro da lógica da privatização, eles têm algumas pegadinhas. Você está pulverizado porque você tem crédito dado para 50 mil pessoas. Beleza, são todos de uma única empresa. Se a empresa quebrar, não paga salários, não tem pagamento de consignado, o fundo vai inteiro para o vinagre. Então, tem algumas coisas dentro dessas lógicas de FDICs que muitas vezes elas passam desapercebidas sob uma lógica estrutural. Para isso que serve um gestor, tá certo? Você olhar a pulverização de carteira, você olhar a composição de ativo versus o passivo dessas estruturas, qual é de fato a inadimplência estrutural disso, contando com esse tipo de coisa. Perfeito? Então, as pegadinhas, FDIC, eu não sou nada contra a pessoa física comprar FDICs diretos, desde que dentro de uma mesma lógica de CRAS e CRIs. Não tem os CRIbentures, as CRAbentures, né? O CRI de Cirela, o CRA da Raizen, etc. Você tem os FDICs que tem uma lógica muito específica, né? Você tem um FDIC, por exemplo, de BR Foods, etc., que a cota sênior é muito tranquila. Agora, o investidor deveria tomar cuidado para as estruturas um pouco mais complexas. Se ele não entende, não compre. Por quê? Cada cota é uma cota, cada fundo é um fundo. Os regulamentos eles escondem muita coisa. A gente estava falando sobre saber fazer ou não. Eu acho que a Valora contribuiu muito ao longo do crescimento desse mercado, exatamente fazendo com que os regulamentos sejam melhor estruturados. Porque muita gente chegava para a gente lá e falava assim, não, investe com esse regulamento mesmo, porque eu não faço isso. Né? Eu já tenho uma concentração menor e etc, etc. Mas o problema é que na crise que você vê o cara usar toda a pista do regulamento dele. Então a gente obrigava o cara a ter um regulamento se você não faz, bem escreve. específico. Se você não faz, escreve. Né? Por quê? Porque o nosso dinheiro é um dinheiro que tem um dono do outro lado. Perfeito? Então, os FDICs eles não são instrumentos de colocação direta na pessoa física, assim como os outros de mercado de capitais, desde que não sejam essas estruturas mais óbvias de mercado. Aí você deveria ter um gestor olhando uma carteira, porque primeiro, a verdade é a seguinte, os FDICs ainda estão naquele estágio de mercado onde os bons FDICs são vendidos em lotes grandes. Você comprar um bom FDIC no mercado, que não seja um FDIC óbvio desses, você vai comprar em lotes mínimos aí de 5 milhões de reais. Aí você imagina o seguinte, ao invés de você compra um FDIC que rende CDI mais 3, 3,5, 3 na ponta, e ele tem um prazo de duração de 5 anos, 4 anos, perfeito? Você está comprando um crédito com 5 milhões de reais, por exemplo. Se você pegar 5 milhões de reais e entrar no Guardian, por exemplo, você tem mais de 190 posições de crédito.
Você tem uma carteira que tem, e você tem liquidez em 90 dias. E você vai ganhar CDI mais 3. Certo? Então, você tem uma lógica, né? E quando você está olhando o mercado brasileiro, isso é uma coisa que a gente sempre fala lá dentro, pulverização, o crédito não paga por concentração. Né? Diferentemente da renda variável, que se você não concentrar, se você não tiver ali as tuas escolhas, você colhe o índice, no crédito você não tem nada mais a ganhar por concentrar risco. Então, qual é a diferença relevante de uma carteira pessoa física de renda fixa e de um fundo? Você vai lá olhar a carteira da pessoa física, você vai ver 5, 8 papéis. Você pega o nosso fundo mais óbvio, que é o Absolute, que é um D15, ele vai ter mais de 130 posições de crédito. Perfeito? A pessoa física não vai conseguir cuidar de 130, acompanhar 130 ativos e mais, não vai nem conseguir comprar por causa do tamanho das posições. Perfeito? E mais recentemente a gente viu um anúncio da Valora, que foi o Valora Vanguard, uma grande inovação acima de tudo para o mercado, um movimento emblemático da gestora de vocês. E eu queria que você comentasse um pouco do Vanguard. Qual foi a motivação? É um fundo para investidor geral, então algo muito diferente para o Brasil. Qual foi a oportunidade que vocês enxergaram para trazer esse produto ao mercado? Boa, Fabiano. Vamos lá, eu acho que dentro da Valora a gente sempre teve uma lógica de ser pioneiro em várias frentes, né? Acho que em vários produtos aí. Nós tivemos o primeiro fundo de fundos de FDICs do mercado, né? A vinda da 175 abriu um horizonte de oportunidades para ativos como esse e trouxe os FDICs para o público geral, alvo geral, né? E a gente sempre teve na Valora uma lógica, uma crença de que mercado bom é mercado grande e mercado profundo. Então é o seguinte, se tem ali uma oportunidade de ampliar a captação, fazer uma coisa mais ampla para que mais investidores se beneficiem daquele produto, você pode apostar que a Valora vai estar de todas as maneiras tentando bolar uma forma de construir aquela estrutura. Então nós teve vários FDICs montados a partir da 175 para comprar FDICs, mas o Guardian foi o primeiro fundo grande de mercado que converteu um fundo multimercado, que era a estrutura dele, era um FIC-FIM, para um FDIC. E por que isso? Para nós, como gestora, não mudava nada, mas para o investidor ele deixava de ter o come cotas. Então, a estratégia fiscal fazia toda a diferença para o investidor. Nas nossas contas, uma estratégia sem come cotas gera 0,3% a mais de rentabilidade nominais, 0,3% ao ano a mais de rentabilidade para um investidor. O fundo Guardian ele tem 15 anos de idade. Você está falando o seguinte, em 10 anos, está falando aqui em ter uma lógica relevante de retorno adicional para o investidor. Perfeito? Então, fora o efeito composto disso. E aí, dentro dessa seara, mesmo assim, a gente não conseguia converter o Guardian para um FDIC público-alvo geral, por causa da lógica de investimentos que ele precisava ter. O Guardian é um fundo que tem uma carteira de FDICs de 2/3 de cotas sêniores e 1/3 de cotas mezanino. Isso não combina com a lógica do público-alvo geral. Você não consegue construir nesse formato pela legislação. E até a legislação acho que é adequada. Tá? E aí a gente começou a pensar, falou assim, putz, a gente precisa montar um público-alvo geral porque a gente precisa dar acesso a esse tipo de produto para esse investidor. E aí conseguimos, com vários outros investidores de mercado, inclusive, porque a gente teve que ir lá atrás e construir uma cadeia de fundos. Porque os investidores do Vanguard, para possibilitar que o fundo seja público-alvo geral, você tem uma proporção mínima relevante que tem que ser também para investidores público-alvo geral que ele está investido. E isso não existia no mercado. Por quê? Porque não tinha necessidade, porque nenhum investidor era tudo qualificado antes. Então a gente teve que ir lá atrás na cadeia, transformar uma série de FDICs da estrutura em público-alvo geral para depois poder montar a estrutura e trazer a mercado numa lógica como essa. Então, na verdade, o trabalho do Vanguard ele não começou agora no lançamento. Ele começou em agosto do ano passado, quando a gente começou a olhar as estruturas e falou assim, cara, eu quero que você transforme teu FDIC em público-alvo geral. Quero transformar para que a gente pudesse ter ativos suficientes para montar a estrutura para ir a mercado. E aí... Foi isso que hoje aconteceu. O Vanguard ele investe 100% em cotas sêniores e os FDICs subjacentes são enquadrados para investidor geral também. Existe uma lógica na autorização da regulamentação que permite um período de enquadramento onde você tem um prazo que você pode investir desde que os FDICs investidos tenham as características de público-alvo geral, mas não estejam ainda público-alvo geral, mas tenham todas as características, rating, etc., toda a lógica de carteira. E é isso que a gente está navegando nesse período. O que o investidor ele pode esperar do Valora Vanguard em termos de
retorno-alvo, em termos de características de carteira, ciclo de aplicação e resgate? Tá, vamos lá. É um fundo que D45. A nossa lógica, eles são só cotas sêniores nesse produto. Como é um D45, ele tem que ter um pouco mais de caixa para os eventos, né, de resgate, de liquidez. Agora é um fundo para render aí uma lógica de CDI mais 1,5, mais ou menos, de maneira com baixíssima vol. Quando você olha o Guardian é um fundo de 15 anos que tem 0,2% de vol na cota, tá certo? 3 cotas abaixo de 100% de CDI em 180 meses. Tá? E as 3 cotas foram acima de zero. Né? Uma delas foi março de 2020, no meio do Covid. Uma delas foi janeiro de 23 por causa das lojas americanas. E outra foi a Credizer em setembro de 2023. Ou seja, as 3 cotas abaixo de 100% do CDI do Guardian. Né? Então, é a mesma lógica de fundos. Ele vai ter a mesma dinâmica de baixa vol, 0,2, alguma coisa assim. Numa rentabilidade de CDI mais 1,5, sem cotas por investidor. Então, nesse composto. Super aviso aqui a quem está acompanhando a gente, estratégia presente no nosso Top Fundos, sim, que é a nossa lista oficial aqui de principais estratégias da plataforma da XP. Aliás, né, XP, né, no outro episódio eu comentei isso, a minha percepção é que as plataformas foi o que tornou possível gestores independentes como nós existirem no Brasil. Então, só para deixar claro, só para deixar registrado. Excelente. Eu falei para vocês amarrarem a mão dele, né? Vocês não acreditaram. Eu queria trazer um ponto aqui super relevante sobre os diferentes tipos de estruturas que hoje o investidor ele pode ter acesso ao crédito privado como um todo. Isso do crédito privado corporativo até o estruturado. Então, acho que um dos temas que foi bastante reforçado no episódio 70 foi a questão da liquidez como uma oportunidade. Então, o investidor ele não vê o prazo mais longo de liquidez como um risco ou algo do tipo, porque isso pode proteger a sua carteira. A gente tem falado bastante, não é de agora, sobre o alongamento de liquidez nos fundos de crédito, a importância de estar alocado em estratégias com liquidez mais longa, só que existem as estruturas fechadas. Existem as estruturas em que você tem um prazo determinado de resgate. Como é que a Valora vê a oportunidade nesse tipo de estrutura? E se puder até explicar um pouco do funcionamento de carteira, como é que funciona para o investidor como um todo. E aí a gente tem um nome na classificação XP, que são os portfólio renda mais. Como é que a Valora está vendo esse tipo de estratégia hoje? Tá, deixa eu pegar um gancho antes, só para a gente falar rapidamente dos fundos listados. Né? Assim, acho que vale a pena para depois a gente falar do Renda Mais. Né? Bom, eu acho o seguinte, qual que é a beleza dos fundos listados? Né? A beleza dos fundos listados é que lá dentro eu consigo fazer um portfólio onde eu pego 100% da minha carteira e eu aloco 100% da carteira. Diferente do que o Pegorini falou, que ele tem que ter lá, por exemplo, no D45, um pedaço X de caixa para poder fazer frente a resgates. Né? Portanto, você consegue ter um fundo mais eficiente possível em termos de alocação. Né? Ou seja, eu não me preocupo com resgates, eu faço o fundo 100% alocado. Né? Simplesmente porque eu não tenho resgate. Né? Qual que é a contrapartida disso? Um investidor, como não consegue resgatar contra o fundo, qual que é a maneira do investidor, entre aspas, sair do fundo? Vender a cota para alguém, certo? A maneira que se encontrou foi legal você fazer um mercado secundário. O que você traz com o mercado secundário? Uma volatilidade de preço de mercado, certo? E aí é aquela questão, gente, a hora que você traz essa volatilidade, você, de novo, tem investidores que conseguem aceitar essa volatilidade, tem outros que não conseguem aceitar essa volatilidade, certo? Obviamente, quando a gente pensa em fundo de crédito, fundo de papel, fundo imobiliário de papel, quando você compara volatilidade de fundo imobiliário de papel versus tijolo, é incomparável. Quando você olha a volatilidade dos fundos de CRI, CDI, é muito menor. Então, volatilidade do VGIR versus VGIP, que é o nosso de inflação, é muito menor. Fundo de inflação versus de tijolo também é menor. Mas mesmo assim, existe volatilidade. O que a gente tem visto? Que pode ser um caminho que, de novo, eu acho que é super inteligente. Né? Você criar estruturas onde você faz um fundo fechado, né? Onde você aí troca
Só que, de novo, você vai trocar a questão da liquidez, porque daí você não vai ter essa liquidez. Porém, você faz o seguinte, ó, investidor, você vai investir aqui por um prazo de 5 anos, tá? Você meio que emula como se fosse um investimento de renda fixa. É um papel. Né? Só que é um papel, só que o que é legal desse papel? Portfólio. Em vez de você ter um papel com risco, você vai ter um papel super diversificado, né? Que, de novo, né, um CRI estruturado, ele já é diversificado dentro desse CRI e você vai trazer lá 10, 15, 20 CRIs, talvez 25 CRIs, certo? Dentro disso, você vai poder girar essa carteira ao longo do período de 1, 2 anos e onde você vai ter um investimento depois de um certo período, você começa a devolver o dinheiro para o investidor. O que é interessante dentro dessa estratégia? Por exemplo, se você fizer uma carteira só CDI, basicamente, essa cota não terá volatilidade, porque se você tiver um papel só em PCA, por exemplo, você poderia ter. Então, se você fizer só papéis em CDI, né, não importa muito, porque CDI você não vai ter volatilidade. Então, eu acho que pode ser um produto muito inteligente. A gente tem visto aí XP fazendo coisas assim. Então, sei lá, eu gosto. Né? De novo, acho que são alternativas. Né? Um pouco aquilo que o Daniel falou. O primeiro hedge fund de mercado, a gente colocou imobiliário, né? Eu não sei se você sabe, foi Fabiano, premiado mas... ele? Aliás, né, foi premiado. Mas o nome hedge fund a gente inventou numa mesa. Você sabia dessa história ou não? Conta pra gente. Bom, então é o seguinte. Estávamos num jantar, eu, Pegorini, acho que o Varandas também estava. Estava mais uma turma da XP com a gente, eu não vou nomear, vai. Mais uma turma da XP. De distribuição. O time de distribuição, IB e tal. Num jantar, e eu falei, galera, poxa, a gente já tinha o Vegir e Vegipa. Eu falei, galera, eu quero montar um fundo de ativos financeiros, mas eu não gosto de FOF, galera. FOF é ruim, pô, esse produto é ruim. A ideia na época era montar o FOF. Mas não Eles quero, queriam montar o FOF. não quero. Eu falei, pô, vamos montar um negócio que eu posso fazer umas coisas diferentes também, posso fazer um pouco de equity. Aí começou aquela história, não, pode ser legal, gostei, né? Então eu falei assim, pô, vamos chamar esse negócio de hedge fund imobiliário. Então os caras, nossa! Eu falei, é sexy. Eu juro, eu falei isso. Disse, nossa, Vedros, que nome! Então assim, cara, o VGH foi o primeiro hedge fund de mercado. E, poxa, um produto pioneiro. Então assim, nós não seremos pioneiro na estratégia de renda mais, mas quem sabe, né? Então assim, a gente gosta dessa ideia, porque, de novo, investidores têm de tudo e a gente tem que trazer produtos que se encaixem à necessidade, o desejo e ao suitability do investidor. Então eu acho que o nosso papel desse lado, aquilo que eu falei no começo, a gente tem um patrão aqui, se chama investidor, né? É isso. Então a gente tem que poder fazer o nosso melhor para poder trazer um produto que funcione e entregar o nosso melhor para esse cara que está aí. É o recheio, né? Nosso É trabalho isso. é fazer o recheio do produto. O nosso trabalho é esse, né? Então, poxa, se dentro disso a gente consegue entregar um produto que consiga entregar retorno, é isso que a gente tem que fazer, né? Equilibrar risco-retorno. Então, pô, eu gosto pra caramba do produto, acho que é isso. Tá aí, Clara. Acho que 20 anos de história e 20 anos de sucesso. Mentes empreendedoras, trabalhadores duros e que estão transformando o mercado brasileiro e melhorando a vida do investidor. Então, um episódio que, sem dúvida, deixa muitos aprendizados e muitas inspirações. A gente tem aqui um super momento durante o podcast em que a gente sai um pouco de toda essa... A gente passou aqui por vários conceitos, com muitas lições aqui para o investidor que valem a pena ser reverberadas além desse episódio. Então, você que está escutando, compartilha. Só que você que está escutando, agora fica, porque esse é um momento assim, que eu gosto muito, que é o momento em que vocês trazem indicações. Pode ser de livro, filme, série, algo que vocês estejam acompanhando e que vocês acreditam que para o nosso ouvinte aqui do Outliers vale a pena ser compartilhado. Pegorini. Tá. Cara, eu tô lendo um livro bem interessante nesse momento que chama Todo Mundo Mente. Todo Mundo Mente. É um livro de um economista de Harvard que Seth Davidson, alguma coisa. E basicamente o que esse cara falou é o seguinte, falou assim, olha, sabe o que você aprendeu sobre... Todos os estudos humanos são feitos em cima de pesquisas. E as pesquisas estão completamente erradas.
E esse cara descobriu que ele conseguia ir lá naqueles analytics do Google e etc, e ele de fato buscar informação muito mais coerente, porque as pessoas não mentem para o Google e etc. E as pesquisas são dadas, né? E ele compara uma série de coisas. Sabe aquelas histórias que todo mundo, 50% das pessoas acham que estão entre os 10% que mais melhor dirigem no mundo? Ou, sabe essas histórias? Ele meio que olha isso nos comparativos e etc. sobre as pesquisas do Google e o que as pessoas respondem em cada estado, e basicamente nos Estados Unidos, né? Porque os caras fazem pesquisas de tudo. E é um livro muito interessante, porque ele vai em vários aspectos humanos. Ele, por exemplo, ele fala sobre as questões do complexo de Édipo e cruza isso com pesquisas de Google, entendeu? Então, sobre Freud e etc, essa lógica. E basicamente o livro, o título do livro de estudo, Todo Mundo Mente, porque ele prova por A mais B que as pesquisas não servem para nada, tá certo? E é bem interessante, porque é muito prático e você meio que olha aquele negócio e fala assim, é verdade. Né? Então, eu acho que eu deixaria esse livro aí para vocês. É bem interessante. Eu sou obrigado a dizer que ultimamente eu tô mais light, eu tô assistindo série no Netflix, eu tô assistindo White Lotus, que eu tô adorando. Ô, Pedro, só vou pegar o gancho. Na verdade é o seguinte, eu tô assistindo Drive to Survive com meu filho. Você acredita que meu filho de 15 anos resolveu correr de kart? E eu agora, nem jogo do Corinthians eu assisto mais, eu só fico levo ele pra cima e pra baixo. Agora eu virei patrocinador de equipe de kart do meu filho mais novo. Depois dessa acabou a entrevista. Excelente. Bem, pessoal, acho que o nosso episódio fica por aqui. A gente tem uma verdadeira missão a partir de agora, é de disseminar os recados que foram compartilhados. Queria deixar um recado muito importante para quem escuta a gente, é que além do formato tradicional de podcast, também é possível acompanhar o Outliers através de um resumo feito pelo time de Expa XP. Tem matéria que sai no Infomoney sobre o episódio também, trazendo alguns highlights. E lá nas redes sociais, no Instagram, sempre tem cortes também circulando. Então, acompanhe as redes sociais do Infomoney, as redes sociais da Expa XP, da própria XP. Se inscreve aqui no canal, porque todos esses recados, eles têm um objetivo: democratizar informações sobre a indústria de fundos. Então, nosso episódio ficou por aqui. Fabiano, algum recado sobre essa nossa série sobre FDICs? Vale a pena assistir todos os episódios mais uma vez. Dá valor, inclusive, fazendo anotações. Muitas informações valiosas aqui. Daniel, mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, pela participação hoje aqui. Vedrossi também, por todas as pílulas de sabedoria, inclusive. E a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado.